iniciando mais uma escola bíblica dominical, diretamente da Igreja Assembleia de Deus em Curitiba, presidida pelo pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, aqui na congregação do Parque Industrial, que é dirigida pelo evangelista Agnaldo Vieira. Fique conosco, mais uma vez, nós seremos muito abençoados com o estudo da Palavra do Senhor. Vem Assembleia e ouvemos ao nosso... Estamos de volta para iniciar mais uma escola bíblica dominical. Domingo, dia 17 de maio, onde estudaremos a nossa lição número 7, da revista da CPAD. E conosco para essa lição hoje, estamos aqui com o presbítero Adriano. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Que estará contribuindo conosco e nos trazendo mais a respeito dessa lição que fala: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Não tenho dúvida que essa lição promete. Será uma lição maravilhosa. Mas antes de nós começarmos, eu quero convidar vocês para fechar os seus olhos, para elevar a Deus uma oração, um momento de adoração, de agradecimento a Ele, por mais esse dia de vida. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Eterno Pai, soberano Deus, mais uma vez, Pai, nós buscamos a Tua face, nós buscamos a Tua presença e pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha sobre nós com o Teu Espírito Santo. Pai, nós temos muito, mas muito a Te glorificar, a Te louvar, a exaltar o Teu nome pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem feito por nós. Graças Te damos pela vida, por essa manhã. Te agradecemos pela vida de cada um que nos acompanha nessa escola dominical. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos instrua na Tua palavra e que a presença do Teu Espírito Santo seja real. Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmão Adriano, então hoje vamos falar sobre uma lição maravilhosa. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E como já é de costume, nós temos o nosso textuário, nós temos a nossa verdade prática, e nós estaremos fazendo a leitura desses dois tópicos aí antes de nós começarmos com a lição propriamente dita. O nosso textuário, ele está lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 14, e eu convido vocês para que possam acompanhar conosco. Diz assim o nosso textuário: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. A verdade prática, ela nos fala: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Nós conhecemos as passagens da morte de Cristo, que fala que o véu rasgou de cima a baixo e tornou possível a nossa aproximação, a nossa reconciliação, a nossa comunhão com Deus novamente em Jesus Cristo. Mas ver dessa forma que Deus desfez a inimizade, ou seja, nos aproximou com intimidade do Senhor, é algo incrível, né? Verdade, aleluia. E nossa leitura bíblica em classe encontra-se lá em Efésios capítulo 2, versículo 14 ao versículo 19. E diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós, que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito, Espírito Santo. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Lição maravilhosa. E aqui nós teremos 3 pontos específicos que nós precisaremos abordar, presbítero Adriano, que é pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Depois vamos ter que explicar que pela paz Cristo fez um novo homem.
e também evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Tendo dito isso, feito essa abertura, irmão Adriano, eu quero que você comece já fazendo uma breve introdução do que nós abordaremos nessa lição. A lição de hoje ela é uma continuação, então, nessa viagem que a revista faz, nesse momento pelo capítulo 2, ali da epístola aos Efésios. Esse capítulo 2 ele trata então desse relacionamento. Paulo tenta colocar todos no seu devido lugar, aqueles que eram israelitas, o papel nesse momento da história dos gentios, aqueles povos que ainda não conheciam a Deus, e dentro disso tudo, então, o desfecho da lição será naquela nossa maior promessa, na promessa que temos então de estar com o Senhor Jesus e do sacrifício então que Jesus fez, que deu acesso àqueles gentios daquela época e a todos nós, para que pudéssemos caminhar com Deus, para que esse milagre da salvação chegasse até nós. Isso em linhas gerais, do que trata a lição de hoje. E Paulo agora, no decorrer desses tópicos da lição, ele vai então identificando cada um desses personagens, e nós vamos aqui dialogando e meditando o que é que isso tudo que aconteceu lá atrás tem a ver conosco aqui em nossos dias, e muito pode nos enriquecer para a nossa experiência para com Deus. Cristo, com a pregação do Evangelho e com a conversão a Ele, a Jesus Cristo, nós vemos que as inimizades se desfazem, ou seja, inimizades entre judeus que se convertem a Jesus e gentios, aqueles que não conheciam, aqueles que eram politeístas, etc. Além disso, o Evangelho de Cristo também desfez essa amizade, desfez essa separação do homem com Deus, certo? E quando nós olhamos para a história, a revista traz para a gente como subtítulo já do primeiro tópico, falando dele, que Cristo pôde desfazer uma parede que existia entre os homens. O que eles são, o que o comentarista e o que a palavra nos fala sobre isso, sobre essa analogia, uma parede entre os homens? Presbítero Adriano. Essa passagem está lá já no primeiro versículo, estudado por nós hoje, aqui em Efésios, capítulo 2, ali no versículo 14, onde ele coloca, derribando, ele coloca nessa versão que ele usa aqui, a parede de separação que estava no meio. Por que ele usa esse termo forte, então, para ilustrar, então, essa inimizade? Porque havia ali, conforme o cooperador irmão Júlio já falou, havia ali um clima de inimizade, que era praticamente uma estrada de duas vias. Por quê? Havia inimizade entre os homens, havia inimizade entre Deus e os homens. Então era a complexidade desse momento que Paulo aqui escreve esse capítulo, para enfrentar justamente esse clima de rusgas, climas de dificuldades, de confusão mesmo, que havia entre essas pessoas envolvidas e o próprio Deus. Deus envia as suas promessas, mas havia aqui no nosso cotidiano, no cotidiano da época, situações que precisavam ser aprendidas e resolvidas, para que houvesse então, naquelas pessoas que não conheciam a Deus, aquela circuncisão do coração que foi falada na revista da semana passada, aquela transformação de dentro para fora, aquela transformação que leva a pessoa de ser um pecador para ser um filho de Deus, para ser uma pessoa perdoada e que espera a salvação, que tem a salvação em Cristo Jesus. E no subtópico 2 o comentarista fala que com a derrubada dessa parede, essa aproximação, a nossa aproximação de Deus, ou a aproximação de Deus a nós, através de Jesus Cristo, faz com que a gente deixe de ser forasteiros. Forasteiro onde? O que ele quer dizer com isso? O sentido desse termo forasteiro aqui, ele é muito profundo. Por quê? Porque havia, então, nós precisamos entender um pouco assim do que era o contexto daquela época. Então, havia o pecado enraizado na humanidade, e Deus então escolhe o seu povo, faz o concerto, faz alianças com esse povo, que é o povo israelita. No transcorrer da história, o povo vai, peca e cai novamente, Deus vem, faz, renova a aliança, e vem então se relacionando com esse povo, e colocando neles ali as suas promessas.
Com o passar do tempo, chegado nesse tempo aqui de Paulo, e já anteriormente a isso causa nos próprios judeus, ali naquele próprio povo israelita, um sentimento de extremismo. Eles começam então a se sentir superiores aos demais. Eles começam então a discriminar os gentios, discriminar aqueles que não tinham contato, que não tinham conhecimento, que eram alheios às promessas de Deus. Então os judeus naquela época, os israelitas ali, eles começavam a tratar e a considerar aqueles povos que eram impuros, que eram idólatras, que eram como se fossem povos menores, povos excluídos, povos que tinham uma significância menor. Isso tudo traz para o povo judeu ali naquele momento um sentimento de exclusivismo. Deus então traz a sua palavra, seu povo escolhido ali, traz para eles ali aquela série de preceitos, aquela série de normas, tanto civis, quanto morais, quanto cerimoniais, que Deus coloca então para proteger aquele povo e vai então, entre aspas, educando aquele povo, vai então moldando aquele povo conforme a sua vontade. Então aquele povo tinha ali na lei, naquela palavra que Deus colocava para eles, tinha os preceitos morais de como a pessoa então deveria se comportar mesmo, como ela devia pensar, quais os valores que esse indivíduo tinha, também os seus valores civis e também os seus valores cerimoniais, que era a maneira como eram feitos os sacrifícios, como eram feitos as festas, como era feita a alimentação e muitos outros aspectos então da sociedade judaica daquele período. Isso faz com que esses judeus então tenham uma vida diferente daqueles povos ao redor. Aqueles povos, então, alguns até vinham com alguma curiosidade, outros vinham até com desprezo, mas eles sabiam que eles eram diferentes dos judeus. E isso perante o nosso Deus, que é um Deus de amor, e que sabia já, e que já tinha o plano de enviar um Salvador para toda a humanidade, esses povos, então, fora eram forasteiros, eram estrangeiros, eram pessoas de longe, pessoas que talvez até vinham com alguma curiosidade, o que acontecia ali no meio daquele povo do concerto, aquele povo da promessa, mas eles eram distantes, eles não entendiam, eles eram alheios a esse amor, esse plano de amor maravilhoso de Deus que era para todos nós. Entendi. E conforme você explicou em relação à postura, à característica, a forma do povo judeu agir, tratar os povos de fora, a questão da lei mosaica, toda essa forma deles agirem, toda essa característica do povo judeu, ela tem relação com esse conceito mesmo da lei, ela tem relação com a interpretação, o que a lei de Moisés dizia a eles, conforme vem ali o subtópico 3 para a gente? Existiam, né, no subtópico 3, e era do convívio ali, então, daquele povo escolhido por Deus, muitas práticas. Então, quando eles viam um gentio, uma pessoa de fora da família deles, uma pessoa estrangeira, usando na sua vida, no seu cotidiano, outras práticas, eles realmente ficavam escandalizados, eles realmente não queriam, eles achavam desagradável, eles achavam impuro. E muitas das práticas, então, desses povos chamados gentios, eles eram contrários ao que ali era aprendido na palavra de Deus, com relação à alimentação, com relação à adoração, com relação à maneira deles pensarem, com relação à mistura que eles faziam com outros povos que também estavam mergulhados no pecado. Então isso criava também um muro que separava o povo judeu, o povo ali israelita, dos outros povos em redor. Criava então um muro realmente. E quando veio a cair esse muro? Quando veio essas barreiras, essa separação cultural, essa separação social, quando que isso veio a cair? Quando que foi revogado? Quando que começou a traçar essa união entre os povos? Aí entra a parte maravilhosa, a parte que sustenta, aquela pedra angular da igreja, né? O nosso Jesus. Jesus, então, porque no sistema, para aquele amiga que nos acompanha, mas quem sabe não teve ainda um contato mais profundo com a Bíblia, com as Escrituras. Então aquele povo judeu, aquele povo ali israelita, eles tinham uma noção de pecado, eles também sabiam que eles pecavam. Mas para diante de Deus, então, eles obterem uma espécie de acobertamento desses pecados, então tinha na lei os sacrifícios que eles faziam, então, para que esses pecados fossem encobertos, esses pecados fossem deixados de lado.
Aí no decorrer da história, cumprindo-se o que dizia já na palavra de Deus, vem então Jesus Cristo, o nosso Salvador. E ele não vem então e oferece alguma oferenda, alguma oferta, algum sacrifício para que os pecados fossem encobertos. Ele faz diferente. Mas pelo perdão dos nossos pecados, então, ele entrega a si mesmo. E essa bênção, então, do perdão dos pecados, de poder ser feitos, conforme diz a palavra, serem feitos filhos de Deus, então, é extensiva, não só apenas naquele povo do concerto, mas ela atinge também todos aqueles que eram forasteiros, conforme foi dito na lição anterior. Na lição anterior, essa afirmação foi feita agora há pouco aqui. No tópico anterior, né? Isso, no tópico anterior. Então, aquele que era forasteiro, aquele que talvez muitos achavam desprezível, menor, insignificante, que não era merecedor, de repente ali a mão poderosa de Deus, pelo sacrifício de Jesus e pelo perdão que Jesus traz pelos nossos pecados, então é extensiva a eles, ela alcança eles. Se você, meu amigo, minha amiga que nos acompanha, achou que não tem perdão para você, em Jesus tem perdão para você. Desde que você aceita Jesus, entenda, reconheça que você é um pecador, Jesus tem o poder de perdoar pecados e dar para você a condição de ser feito filho de Deus e ter uma vida eterna com Ele. E olhando para a revista, quem nos acompanha pode ver aí, ela fala assim, que pela paz, Cristo fez um novo homem. E a gente escuta muito falar sobre paz. A gente escuta muito falar sobre paz até em lugares onde a paz é quase ilusória. Lugares onde não existe paz, mas ela é almejada, ela é desejada, ela é falada em todo o mundo. Mas que paz é essa? O que a Bíblia ela nos fala sobre paz? O que é esse conceito? Presbítero Adriano, é fácil de nós entendermos qual é a paz que a Bíblia nos oferece? É uma paz maravilhosa. Primeiramente, já vou adiantando aqui. É uma paz maravilhosa. É uma paz que todos aqueles que não têm, busquem em Jesus. É uma paz maravilhosa. Esse conceito de paz aqui, que era entendido na época ali, que Paulo fala aos Efésios, e todo aquele mundo da época de Paulo, era um mundo comandado pelo Império Romano. Então, o conceito de paz, nessa época aqui, dentro do Império Romano, era um conceito de mais aproximado assim com a ideia de eu estou sossegado porque o meu império é forte, então ninguém me incomoda, eu como e bebo e sou bem protegido e conduzo os meus negócios dentro do meu muro. Agora, o custo dessa época, dessa paz romana, fora desses muros, era tremendo. Quase, você falando, eu me lembro aí daquele tolo que Jesus contou a parábola, né? Derribei o meu celeiro, construí um maior, tudo está dando certo, posso ficar tranquilo. E daí vem a voz que fala, tolo, não sabe que essa noite sua alma será cobrada? Né? Me fez lembrar disso. Então, essa paz que o povo romano tinha em mente. Essa era a paz que eles tinham, porque dentro do império tinha essa falsa sensação de segurança. Eles tinham a comida, tinham os cereais, tinham uma estrutura boa, mas o custo disso, da dominação que eles tinham fora disso, eles destruíam outras sociedades, eles invadiam outros lugares, eles escravizavam muitas pessoas, e dentro do próprio império também o paganismo muito forte, que os afastava de Deus, mas dava para eles assim uma falsa sensação de segurança, uma sensação de segurança apenas temporal. Eu tenho a minha segurança para hoje, que isso para mim é o suficiente. A paz que Jesus traz, a tranquilidade que Jesus traz, ela vai numa esfera maior do que isso. Ela nos atinge no nível espiritual. Então não depende da estrutura que você tem na tua cidade, do dinheiro que você tem no teu bolso, dos teus negócios, ou daquilo que o Estado possa te oferecer. A paz de Jesus, ela vem de dentro para fora. Ela vem de dentro para fora. Ela independe da nossa circunstância econômica do momento, militar do momento. É uma paz que reina dentro. Ela vem pelo Espírito Santo, com uma experiência de dentro para fora, onde nós nos reconhecemos como pecadores, mas sabemos que temos esperança em Cristo Jesus. Eu acho que nesse momento que nós passamos, nesse momento que o mundo, que a sociedade passa, eu acho que nada melhor é falar dessa paz. Como você disse, o nosso Jesus, ele é o autor dessa paz, mas não somente ele é o autor, como ele é a nossa própria paz. Ele é a própria paz. Né? E nesse momento eu vejo que Cristo, sendo o motivo da nossa paz,
eu tenho certeza que pela Bíblia, na lição, você tem um pouco para nos falar sobre tudo que nós estamos passando e o quão bem essa paz vai nos trazer. Essa paz que é Cristo. Essa paz maravilhosa e milagrosa que é Cristo. Eu estava lembrando agora aqui, um tempo atrás eu trabalhei com o departamento de missões. E uma vez nós vimos foram alguns depoimentos, alguns testemunhos de missões, que vem bem de encontro que diz essa lição de hoje. O que alguns missionários que plantavam igrejas em países não cristãos, eles testemunhavam. O milagre que Jesus faz na vida daquela pessoa que é tão sedenta, aquela pessoa que é faminta por uma esperança verdadeira, por um milagre na vida dela, que faça ela entender quem ela é e para onde ela vai com segurança, nas mãos, no colo de Deus, pelo sacrifício de Jesus, é tão grande, que às vezes plantava-se uma igreja em determinado lugar, lá lugar pagão, às vezes lugar perdido no lamaçal do pecado mesmo, ia lá o missionário e plantava aquela igreja. E acontecia um fenômeno assim muito interessante. O missionário plantava aquela igreja, começava a pregar, um trabalho difícil, cheio de perseguição, de luta. Mas de repente as pessoas começavam a vir a Cristo. O que diz a palavra de Deus é que o Senhor é que vai acrescentando aqueles que haviam de ser acrescentados. Isso diz na palavra do Senhor. E assim acontece, até hoje no nosso mundo, mundo afora. E dentro dessas igrejas começava a fazer então um tipo de membresia entre aqueles que iam sendo salvos, de pessoas que ali dentro da igreja choravam juntos, se abraçavam juntos, glorificavam a Deus juntos e cultuavam juntos, porque eles se viam filhos da promessa, filhos de Deus. Anteriormente a isso, se eles fossem parar para pensar dentro da sociedade a qual eles fazem parte, eles eram inimigos, porque eram de etnias diferentes às vezes, eram de tribos diferentes, de clãs diferentes, de grupos rivais, que às vezes o pai de um matou o tio do outro e primo, e uma confusão danada, que não tem solução no mundo de hoje, não tem acordo político que resolva, é só pelo poder da graça de Deus. Pode concluir. Então essa é uma bênção, esse é um milagre que acontece nessas sociedades, onde as pessoas são muito diferentes, onde os conflitos acontecem. Essa paz miraculosa, poderosa, é só pela mão de Jesus mesmo, não existe acordo, entendimento, é por Deus. E a gente vê que essa paz que Jesus propõe, essa derrubar de barreiras, que o irmão Adriano comentou sobre testemunhos do campo missionário, países da África, países asiáticos, enfim, onde existe essa questão de clãs, existe essa questão de tribos, mas Jesus vai lá, derruba a barreira, esses povos que eram inimigos se tornam amigos, começam a cultuar ao mesmo Deus junto. Nós também vemos em outras civilizações, em países ditos evoluídos. A gente viu um grande movimento que nos Estados Unidos, por exemplo, né? Na década de 50, 60, com Martin Luther King, onde hoje a gente vê negros e brancos andando juntos. Não vamos dizer que não tem preconceito, mas quando a gente fala daqueles que conheceram e aceitaram a Jesus Cristo, esses sim, esses vivem em perfeita paz, cultuando e louvando ao mesmo Deus. É verdade, Jesus transforma, ele quebra essas barreiras, essa parede da separação que Paulo fala aqui, não era uma mureta qualquer, não, era um muro intransponível. Muitas pessoas não acreditavam que isso fosse possível. Dentro do próprio judaísmo, essa mescla que teve da família de Deus, que nós vamos estudar depois, era um milagre mesmo, que só é possível pela mão de Deus. E como a gente viu, como a gente já falou, Cristo não só reconciliou em relação à questão social, povos, mas a gente pode dizer que Cristo, essa paz, ele pode nos reconciliar, ou ele nos reconciliou de maneira espiritual também. Que reconciliação é essa que pela cruz Cristo fez por nós? O sacrifício de Jesus nos leva de novo a termos, glória a Deus por isso, um contato direto com Deus. Ele nos faz, nos tira daquela condição pecaminosa, onde alguns até viam com curiosidade o que acontecia no meio do povo de Deus, e nos dá nos faz essa ponte, esse elo de ligação diretamente com o Pai, diretamente com Deus. Então aquelas promessas que desde o começo, aquelas promessas de salvação, aquelas promessas de um Deus cuidador, aquelas promessas de um Deus protetor, de um Deus que nos orienta o melhor caminho a seguir,
e de um Deus que prepara então para nós o perdão das nossas misérias, dos nossos pecados e nos conduz à vida eterna, é extensivo também a nós. Não porque nós merecemos, mas pela graça de Deus. Nós não somos merecedores, mas é extensivo a nós. Chega até nós. Essa rica bênção chega também até nós. Até no subtópico 3 ali, reconciliados na cruz em um corpo, vem dizendo ali, o apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. Em um corpo. Então ele faz essa mescla, ele faz essa junção daqueles que são salvos, né, por Jesus. Eles esquecem então o passado, tanto o passado pecaminoso, quanto essas questões de etnia, essas questões de culturais, essas questões de outra natureza, que fazem com que o ser humano se sinta diferente, ou superior, ou inferior aos demais. Isso tudo Jesus cessa. Porque Jesus veio para todos. Jesus veio para todos num sacrifício tão tremendo, que era visto por loucura lá pelos gentios, e era visto como humilhação, né, pelos judeus, era visto como uma coisa tremenda, uma coisa incompreensível por aqueles povos. E Jesus então faz isso, cumpre a sua missão e realiza esse milagre de nós todos hoje podermos, um grande corpo místico nesse mundo, podermos congregar juntos, glorificando ao mesmo Deus, glorificando ao mesmo Deus poderoso. É sensacional, é incrível pensar em tudo isso. E a gente vê que Cristo, mesmo antes da sua morte, antes do seu sacrifício, antes da sua ressurreição, você vê que Cristo, ele já derrubava essas barreiras em vida, conforme ele andava pela terra, né? Nós temos ali o caso relatado em João, de Jesus chegando ao poço, conversando com a samaritana, que a gente sabia que já existia essa divisão entre o povo, já existia essa barreira entre eles. A gente vê Jesus tendo bom relacionamento e dando bom testemunho de um centurião romano. Então Jesus já veio mesmo em vida quebrando essas barreiras e unificando os povos. Presbítero Adriano, para a gente concluir, faça suas considerações, vamos fazer uma conclusão dessa lição. O que você tem para nos dizer sobre derrubar barreiras e unidade em Cristo? A unidade em Cristo em primeiro lugar, ela é um projeto de Deus. Ela não é uma invenção humana, ela é um projeto maravilhoso de Deus. Isso tem para nós algumas implicações na igreja de hoje, tanto nós crentes já salvos no Senhor Jesus, quanto também aquelas pessoas que não se julgam ou não conhecem o sacrifício, não conhecem na sua plenitude o sacrifício da cruz do Calvário, ou não se acham merecedoras dessa rica bênção do Senhor. Por que eu digo isso? Em nosso meio, nas igrejas, muitas vezes nós recebemos nos nossos cultos, nós recebemos nas nossas programações, ou na nossa vida cotidiana, muitas vezes nós encontramos com pessoas que ainda não têm esse encontro com o Senhor Jesus, não conhecem, são aqueles gentios de que fala a palavra de Deus, que estão afastados, elas próprias têm essa noção de que estão forasteiras. A igreja tem que receber essas pessoas. A igreja tem que receber essas pessoas, tem que mostrar para elas o amor de Deus. A igreja tem que mostrar para elas que ela não é exclusivista conforme os judeus eram. Os judeus fecharam-se num grupo que criaram essa descrição da muralha, do muro intransponível. A igreja tem que estar com as portas abertas, com o coração aberto para receber aqueles que estão fora. Para aqueles também. E assim aquela palavra que foi mencionada aqui agora há pouco, de que aqueles que Deus ia agregando aqueles que haviam, né, de ser também contemplados por essa bênção, também seja uma realidade hoje nas nossas igrejas e nas nossas vidas, porque esse é o plano de Deus. Jesus então ele vai aos céus e ele deixa então essa comissão para a igreja, de que o evangelho então fosse dessa forma, em amor esparramado. Essa é a parte então da igreja, e essa é a lição que nós podemos aprender com esses versículos de hoje da parte da igreja. E com a parte de você, amado amigo, amiga que nos acompanha hoje, se você ainda não tem Jesus, na igreja tem um lugar para você. Na igreja tem um lugar para você, nos planos de Deus tem um lugar para você. Porque os teus pecados, se você assim reconhecer-se pecador, Jesus perdoa, e Ele tem para você uma vida eterna, uma vida com Ele. E dentro da igreja então, dessa grande igreja, não falo de denominação,
fala dessa igreja toda, dos salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Tem um lugar para você, porque Deus te ama e o amor de Jesus também chega até nós por esse sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, que para uns era escândalo, para outros era loucura, ou seja, era uma coisa inviável, era uma coisa que eles achavam que não era necessário fazer, mas Ele fez por amor a mim e por amor a você. E somente vivendo, exalando esse amor de Cristo, que Ele gera em nossa vida essa transformação, somente permitindo que a transformação que Cristo gera em nós derrube essas barreiras, que nós veremos isso, que você falou, presbítero Adriano, de pessoas de fora serem recebidas com amor, serem recebidas com carinho, com afeto, somente vivendo o que Cristo nos ensinou, que nós veremos o que está lá em Atos 2, a partir do versículo 47. Eu vou estar lendo para os irmãos. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aleluia, glória a Deus por essa palavra. Tendo simpatia. Eu, como cristão, você, como cristão que nós estamos tendo a simpatia de todo o povo. A gente está vivendo, exalando esse amor, essa paz que é Jesus Cristo. Somente assim, o Senhor vai agregar a nós muitos e muitos mais irmãos, através do amor dele em nossas vidas. É verdade. Presbítero Adriano, eu quero agradecer grandemente o irmão por poder estar cooperando conosco em mais uma aula da Escola Dominical, esse assunto maravilhoso que nós tratamos aqui. E para vocês que estão em casa, não esqueçam, se vocês não adquiriram ainda, adquiram essa lição aqui na igreja, entrem em contato conosco. Lição maravilhosa, vai até o final. Não tem uma lição dessa revista que não seja empolgante. Imperdível. Então adquira a tua lição, a revista da Escola Dominical. Nós agradecemos a presença, a companhia, a audiência de todos que estão conosco. E pedimos que vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal do YouTube, se inscrevam, cooperem com essa igreja, cooperem com essa obra, para que a gente possa levar cada vez mais assuntos para abençoar a vida de vocês. Louvores, ministrações, lições da Escola Dominical e muito mais. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe o domingo, a semana de todos vocês. E para nós encerrarmos, presbítero Adriano, faça uma oração. Amém. Posso ler Romanos 5:1 para terminar? Fique à vontade. Vou ler aqui, a Bíblia aqui. Romanos capítulo 5, versículo 1 é quase como se fosse um resumo da lição de hoje. E eu gostaria que o irmão, a irmã, o amigo, a amiga guardassem no coração esse versículo, porque é uma grande promessa para todos nós. Romanos 5:1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa promessa de Deus para nossas vidas nessa manhã, que Deus te abençoe poderosamente. Vamos orar? Pai amado e santo, nessa hora, Senhor, em que encerramos mais essa escola dominical, nós te glorificamos, ó Deus, pelo teu poder maravilhoso em nossas vidas, pelo sacrifício de Jesus na cruz que nos deu tão grande salvação. Pedimos que agora, Pai amado e santo, a tua mão poderosa alcance a todos os lares que nos acompanham por meio desse momento, Pai, que estamos aqui. E que as tuas bênçãos, o teu milagre de salvação, ó Deus, atinja a todos, ó Deus, porque esse é o teu propósito, que o teu Espírito Santo tenha plena liberdade, Senhor, para agir aonde quer que essa palavra chegue. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.